Exatamente 7h51 da manhã e estamos de volta com o programa A Mulher e seus desafios para o seu coração nesta manhã de Deus. E estamos com o quadro Reflexão do Dia, aquele momento em que nós lemos a palavra e meditamos nela. E se você estiver com o exemplar da palavra do Senhor ao seu alcance, que você possa estar lendo conosco nesta manhã, pois a palavra do Senhor é o alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. E nós vamos ler no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 15. O Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, e os versículos do 1 ao 5. E depois nós vamos ler o versículo 16. João, capítulo 15, versículo do 1 ao 5. E depois o versículo 16 para a nossa meditação, reflexão nesta manhã. Que nos diz a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estás limpo pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O versículo 16: Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e des fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Amém? Apenas esses versículos para a nossa meditação nesta manhã. Nós vimos que nesta passagem o Senhor Jesus, ele revela, o profundo propósito para o qual ele nos escolheu. Primeiro, ele começa, dizendo, pois se você na sua Bíblia diz a continuação das últimas instruções aos discípulos. E ele começa ali dizendo aos seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira. E por que Jesus falou assim, dessa forma? Eu sou a videira verdadeira. Porque, segundo os estudiosos também, existem numerosos tipos de videira. E nós sabemos que já se levantaram muitos falsos profetas. E o Senhor, ele disse: Eu sou a videira. Existem muitas videiras por aí, mas eu, o Senhor Jesus, sou a videira verdadeira. E o que a videira produz? A videira produz uva. E nós sabemos que a uva, ela, para sair o fruto, o suco da uva, ela tem que ser pisada. E isto fala também do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Quando ele foi à cruz, foi até a morte, e ressuscitou. Então, uva também fala de alegria. Jesus Cristo também é a nossa alegria. E aí ele começa a dizer aos discípulos que ele é a videira verdadeira. Aí, e diz que o Pai é o lavrador, e toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. E ele diz: Vós já estás limpo pela palavra que vos tenho falado. Nós sabemos que a palavra do Senhor é aquela que nos purifica de todo o pecado. E o propósito, como eu falei a princípio, deste texto também, aqui nesse texto, Deus revela o propósito para que ele nos chamou. Quando no versículo 16, ele diz: Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto. No mundo natural, o fruto é o resultado de uma planta saudável. Nós lemos lá em Gênesis capítulo 1 e o versículo do 11 e 12,
O 11 diz assim: e disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E diz, e assim foi. Então nós vimos que o fruto é um produto natural da árvore, né? Segundo a sua espécie. Ou seja, se é uma árvore, um pé de manga, não pode dar outra fruta a não ser manga. Se é caju, tem que dar caju. Se é maçã, tem que dar maçã. E na Bíblia, a palavra fruto é frequentemente usada para descrever as nossas ações, ou seja, as ações externas, né, de uma pessoa que resultam da condição do seu coração, né? Então, os frutos, biblicamente falando, ele fala justamente das nossas ações cotidianas, do que estamos fazendo, do nosso comportamento e daquilo que está em nossos corações. Lá na carta de Paulo aos Gálatas 5, 22 e 23, nos dá um ponto de partida, né, sobre os frutos. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, né, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E o próprio Jesus, ele disse: olha, não foram vocês que nos escolheu, que escolheu a mim, mas eu vos escolhi a vós. Então nós somos nomeados, nós somos chamados para darmos bons frutos. E eu coloquei como tema da nossa reflexão: fomos chamados para darmos bons frutos. Eu poderia colocar apenas fomos chamados para dar fruto. Mas que frutos são esses? Então, nós fomos chamados para darmos bons frutos. Então, você que gosta de anotar, a nossa irmã Maria, que com certeza está aí ligadinha conosco, nossa irmã Maria aí de Abreu Lima, Deus abençoe a sua vida. A senhora que gosta de anotar, tem como tema: fomos chamados para darmos bons frutos. Ou seja, nós fomos nomeados pelo Senhor para dar estes frutos. Ele nos chamou pelo nome e nos designou para uma grande obra. A obra é darmos frutos permanentes. Então, ele diz assim: aquele, né, que permanece em mim, este dá muitos frutos. Então, qual é a condição para darmos bons frutos? Primeiro, permanecer no Senhor. Glória ao nome de Jesus. Ele disse claramente, né, para se fazer esses bons frutos, ele disse: permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. O ramo fora da videira, a tendência dele é morrer, é perecer. Mas quando ele está ligado à videira, este sim dá muitos frutos, né? Então, aquele que não está na videira não pode dar frutos permanentes. Como discípulos do Senhor, como servos do Senhor, que servimos a Deus, devemos sim estar permanentemente conectados no Senhor Jesus. Quando falamos essa palavra conectado, levamos muito para a mídia. E hoje nós sabemos que as pessoas em si querem estar conectados com tantas coisas, com o Facebook, com o Instagram, com diversas mídias. E geralmente, por estar conectados a essas mídias, aos meios de comunicação, às vezes esquece de estar conectado com o maior, com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, com o nosso Deus. Às vezes perdemos tempo com essas coisas em vez de estar ligada ou ligado à videira verdadeira. Então eu falei que o ramo, ele fora da árvore, fora da videira, a tendência dele é morrer. Por quê? Porque para permanecer espiritualmente produtivo, é necessário estar ligado à videira. E quem é a videira?
é o Jesus Cristo, é a nossa videira verdadeira. E um ramo, né, segundo a ciência, atrai força, nutrição, energia e proteção. Vê que coisa linda, irmãos. Um ramo ligado à videira atrai força, nutrição, energia e proteção. E tudo isso nós sabemos que a nossa videira verdadeira, que é Cristo, tem tudo isso para nós. Jesus, ele é a nossa proteção. Jesus, ele é a nossa força. Jesus, ele é a nossa energia, o vigor diário para fazermos as nossas atividades diárias. Jesus, ele é o guia central da nossa vida. Então, quando o ramo ele está ligado à videira, ele produz bons frutos. E ele não pode negligenciar este lado, né? A sua vida espiritual não pode ignorar, né, de estarmos sempre ligados à videira. Ou seja, mas o que fazer para estar constantemente ligado a esta videira? Por si só não conseguimos. Só Deus é quem pode nos direcionar para estar justamente ligado a Ele. Porque Ele disse, sem mim nada podeis fazer. Mas eu disse a princípio que Ele nos escolheu. Ele disse, não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Paulo, em Efésios capítulo 1 e o versículo 4 diz, antes da fundação do mundo, ele nos escolheu para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Nós vimos que em Atos capítulo 9, versículo 15, diz claramente ali a escolha de Deus com Paulo, diz assim, Deus diz, né, para Ananias, vai porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E Paulo afirma isso em Gálatas capítulo 1, versículo 15, Paulo diz que o Senhor o escolheu antes mesmo de ele nascer. Não tenha dúvida, querido, querida, que Deus te escolheu, que Deus, ele te nomeou para uma tarefa, para uma atividade aqui na terra. Mas eu quero abrir um parênteses para perguntar, como é que estão esses frutos? Será que realmente estamos dando bons frutos para o Senhor? Quando eu faço essa pergunta, eu não estou perguntando se você vai à igreja diariamente, que isto é importante. Mas às vezes estamos tão ligados, né, nas atividades diárias da igreja, em fazer o melhor, isso é bom, mas às vezes ainda falta no coração os bons frutos. E esses frutos, quem gera em nós é o Espírito Santo de Deus. E quando ele só pode gerar esses frutos quando estamos ligados à videira. Primeiro, ele nos escolheu. Segundo, ele nos nomeou. Ele nos chama pelo nome. Glória ao nome de Jesus. Ele disse a Jeremias, no capítulo 1, e o versículo 5, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Glória ao nome de Jesus. Ele nos escolheu desde o ventre da nossa mãe, assim como escolheu Jeremias. Mas ele não nos escolheu para ficarmos estáticos, parados. Ele nos escolheu para fazermos a sua obra, para levarmos o seu ídolo. Eu não sei se em algum momento da sua vida, ou mesmo hoje, por algum motivo, você parou de dar frutos. Você não quer mais fazer a obra, por alguma palavra, por alguma crítica, ou por algum apontar de dedo, você agora não quer ir mais à igreja, não se sente mais feliz em estar com os irmãos na igreja. Por algum motivo, você parou ou você quer parar. Mas eu quero te dizer que nesta manhã, que o Deus que te chamou, que o Deus que te nomeou, ele te chama mais uma vez nesta manhã para estar de pé na sua obra, para continuar, pois ele quer cumprir com o propósito que ele tem na sua vida.
E como ele quer cumprir com este propósito, é necessário que você esteja ligada à videira. Talvez você diga, mas irmã Conceição, eu estou ligada à videira. Eu estou com Cristo, eu estou com Jesus, mas você tem dado fruto? Tem dado os bons frutos? Deus, ele não quer que estejamos parados, mas ele quer que cada dia eu e você possa dar esses bons frutos. E para dar esses bons frutos, precisamos, olhar para nós mesmos, precisamos ler a palavra, estar em oração, jejuar, praticar os mandamentos do Senhor. Devemos estar ligados a Ele. É triste quando uma pessoa se desliga da verdadeira videira. Por isso que ele disse, eu acho lindo esse texto, se você ler todo esse texto, ele diz para os discípulos, olha, não vou chamar mais vocês de servos, porque os servos não sabem o que faz o seu Senhor, mas eu vou chamar vocês de amigo. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. E ele diz assim, ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Você tem feito o que Deus tem mandado? Você tem dado esses frutos? Devemos ter esse cuidado, porque às vezes muitas pessoas se passam por falso cristão. E às vezes acontece de estar como os fariseus, apenas de aparência. Mas Deus quer que esses frutos germinem, que saia do coração, Às vezes, como eu falei, estamos tão assim, firmados, ou mesmo ali aquelas atividades, mas precisamos ainda, mesmo nas atividades da igreja onde nós congregamos, precisamos mostrar esses frutos, esses bons frutos. E precisamos demonstrar também que estamos ligados à videira. Um coração com mágoa, um coração com ódio, um coração com falsidade, não pode de forma alguma estar ligado à videira. Não pode dar esses bons frutos. Mas quando estamos ligados à videira, o Senhor Jesus também, o Espírito Santo de Deus, ele se compromete em purificar o nosso coração, purificar a nossa alma, porque nós sabemos que temos duas naturezas e essas duas naturezas, elas lutam uma contra a outra, A natureza que recebemos de Adão, a natureza adâmica, e a natureza que recebemos de Cristo. E a natureza que recebemos de Cristo, essa sim, ela quer dar bons frutos, mas a adâmica sempre procura a dar os maus frutos. Mas que nesta manhã de Deus, eu e você possa seguir avante, dando os bons frutos. Glória a Deus, pois na carta 1 João capítulo 2 e 15 diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quando permanecemos em Cristo, produzimos o fruto que Deus cultiva dentro de nós. É Deus quem faz a obra em nossos corações. Glória a Deus. A nossa produção dos nossos frutos é resultado de uma vida cheia do Espírito Santo. Quem tem uma vida cheia do Espírito Santo produz bons frutos. E para crescermos em Deus, como eu já falei, nós temos que ler a palavra, orar, jejuar e dedicar a Deus o nosso tempo e o nosso talento. Como diz um adágio, popular, diz que tempo é ouro. E como é que nós estamos fazendo com este tempo que Deus nos dá? São 24 horas por dia, às vezes nós dizemos, não dá para fazer as coisas que tenho para fazer. Mas será que durante essas 24 horas você tem dedicado um tempo para Deus? Um tempo para produzir esses bons frutos? Que nós, nesta manhã, possamos refletir sobre este fruto. Pois a produção do fruto, ele rege a nossa ação. Glória a Deus. Mas essa ação é uma ação espiritual. Quando produzimos bons frutos, também temos ações boas, ações que Deus se agrada. E essas ações, esse agir, este produzir é responsabilidade minha.
E eu não posso negligenciar isso. Se eu estou ligada à videira, eu tenho que produzir bons frutos. Glória a Deus. E ele mesmo disse, se vós permanecer em mim. Este é o segredo, irmãos. Permanecer em Cristo em todo o tempo. Seja na luta, na dor, né? Na perda, em todo tempo permanecer dele, não ser um cristão inconstante, mas ser um cristão constante no Senhor, né? Nós não somos como os camaleões mudam, né? Está em um local, ele muda de cor, mas nós que permanecemos na videira, pode vir o que vier, glória a Deus, nós estamos firmes na videira verdadeira. Como ele disse, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. E ele é categórico em dizer que o fruto que não dá fruto tem que ser cortado. Ele limpa também, ele purifica. Talvez não se entristeça nesta manhã, você talvez olhe para você e diga, eu não estou dando frutos. Mas o Senhor Jesus, ele quer produzir isso dentro do seu coração, esses frutos, porque ele te escolheu. Foi ele quem te escolheu primeiro. Ele quem te nomeou para dar frutos permanentes e para que esses frutos permaneçam. Então o Senhor nos chamou, nos escolheu, nos designou e nos nomeou para darmos frutos permanentes. O salmista escreve dizendo no Salmo 92 e os versos 12 ao 15, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano. Duas árvores também que simboliza muito bem a vida cristã. Eu até já falei sobre a palmeira, que vem os vendavais, vem os ventos, mas ela se enverga todinha, mas quando passa, ela se levanta. O cedro é uma árvore que cresce, a sua raiz cresce tanto, e ao contrário das outras árvores, quando ele encontra uma rocha, o cedro, a sua raiz não para de crescer, ele abraça-se com a rocha. E a nossa rocha é Jesus Cristo. Tem dificuldade, tem luta, abrace-se com a rocha nesta manhã. Aleluia! Para dar frutos, tem que abraçar com a rocha. Quando vê a dificuldade, não é para parar, mas é para abraçar com a rocha, com a videira verdadeira e dizer, Senhor, me ajuda a dar esses bons frutos. Produzir bom fruto, já estou encerrando, é uma marca da vida cristã. Glória a Deus. Quando agimos de acordo com os mandamentos do Senhor, então que possamos ser portadores desta marca, aonde quer que possamos estar, no nosso agir, no nosso caminhar, esta marca dos bons frutos possa seguir a nossa vida. Que a nossa vida possa estar pautada aonde? Na videira verdadeira. E estando pautada na videira verdadeira, que é Jesus Cristo, ele próprio disse, quem está em mim vai produzir bons frutos. Glória ao nome de Jesus. Então se alegre nesta manhã, porque o Senhor te escolheu, o Senhor te chamou, o Senhor te nomeou para dar esses bons frutos. Que Deus lhe ajude, nos ajude, que Deus nos fortaleça nesta manhã e que cada dia, cada momento, possamos estar na videira. Pois na videira tem nutrição, na videira tem força, na videira tem proteção, na videira tem providência. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida.